Pessoal, bom dia a todos. É um prazer ter vocês aqui conosco. Hoje, dia 16 de fevereiro de 2023, né? Sendo um pouco mais das 10 horas, 10h05, vamos dar início aqui à defesa de dissertação de mestrado da mestranda Cícera Carla de Souza Pereira, né? Com o título da defesa sendo a propagação de feixes incoerentes em meios não lineares dissipativos. Estão também aqui participando conosco diferentes pessoas, né? Entre eles os membros da banca, o membro interno, o professor Marcos Soria, e o membro externo, o professor Hugo Leonardo. Além disso, também está a professora Martini, né? Que é a membra suplente aí da banca interna, no caso, e o professor Rafael, que é o orientador do trabalho. Então, Cícera, eu deixo agora a palavra aqui com você. Você tem em torno de 45 minutos para fazer a sua apresentação. Certo, obrigada, professor. Bom dia, eu sou a Cícera Pereira. Hoje eu vim fazer a apresentação do trabalho que eu desenvolvi no meu mestrado, através do programa de pós-graduação em Engenharia Física, sob a orientação do professor Dr. Albert Reina e com a orientação do professor Dr. Rafael de Oliveira. O trabalho tem como título a propagação de feixes incoerentes em meios não lineares dissipativos. E a ordem de apresentação vai se dar da seguinte maneira. Primeiro, eu começo com a motivação e a introdução de alguns conteúdos que são relevantes para a compreensão do que eu desenvolvi, né, no meu mestrado. Também vou apresentar a configuração experimental que nós utilizamos para a propagação dos speckles em um meio não linear. Na sequência, apresento resultados de discussões, conclusões e perspectivas e, por fim, os agradecimentos. Bom, a física é uma área bastante ampla, com diversas aplicações, e uma das aplicações aqui nós temos o exemplo da área de medicina, que utiliza o laser como uma ferramenta tanto para tratamento médico quanto para formação de imagens e, consequentemente, aí, diagnósticos, certo? Então, eu trago alguns exemplos do uso do laser para tratamento de algumas doenças na retina, com o uso, por exemplo, da fotocoagulação. Vocês podem observar nessa primeira imagem. Também temos o uso do feixe laser para cirurgias de catarata, para remoções de tatuagens, entre outras aplicações aí diversas de tratamento, fazendo uso do laser. Para a questão da formação de imagem, eu trago para vocês umas imagens aqui, né, de um exame chamado endomicroscopia confocal a laser, que utiliza o feixe laser como para iluminar aí, né, regiões que têm o interesse de formar as imagens e, consequentemente, os exames, né, serem analisados. Mas vocês podem observar nessas imagens que ela apresenta algumas manchas, o que reduz a nitidez dessas imagens, né? E dificulta também aí o diagnóstico a partir dessas imagens. Essas manchas, elas são provenientes do espalhamento do laser, certo? Quando inserido principalmente nessas regiões assim microscópicas, né, de escala microscópica, onde os meios biológicos eles apresentam um alto grau de espalhamento desse tipo de luz, né? No caso que a gente está utilizando aqui, discutindo a luz laser. E ao longo dos estudos desses padrões de manchas, foi possível, inclusive, utilizar eles para formar imagens que mostram uma melhoria incrível, né? Como vocês podem observar aqui ao lado, é uma nitidez muito grande e consequentemente, mostra assim detalhes, né, de meios que têm aí a necessidade de formar essas imagens para diagnósticos posteriores. Essa imagem ela foi formada através do contraste speckle, né, fazendo uso dessa técnica de contraste speckle, e esse speckle é justamente essa luz espalhada, essa luz laser espalhada por alguns meios microscópicos, certo? Então, com isso, vocês puderam ver, né, um exemplo de que existe possibilidade de a gente utilizar vários tipos de luz para a formação de imagens. Como eu já falei no slide anterior, nós temos aqui mais um exemplo de formação de imagens a partir do laser, certo? Onde, no caso, esse padrão aqui de imagem, ele é um teste de resolução de imagem desenvolvido e usado pela Força Aérea Americana. E, mais uma vez, vocês podem observar uma formação aí de uma baixa nitidez dessas imagens por conta dessa formação
de padrões de máximos e mínimos, que a gente pode também chamar de manchas, né? Agora, essa imagem também formada com esse teste de resolução já mostra uma altíssima nitidez. E a fonte que foi utilizada para a iluminação, né, para a formação dessa imagem, já é uma fonte LED, certo? Então, veja que de tantas diferenças que existem entre fontes de luz laser e fonte LED, a coerência ela é primordial aí para a gente fazer esse diferenciamento na qualidade das imagens. Então, pela comparação dessas imagens, a gente já vê que uma fonte incoerente, que é o caso da nossa fonte LED, ou seja, uma fonte que não apresenta uma diferença de fase constante, ela traz um benefício muito grande para a formação de imagens, né? Principalmente nessa escala microscópica, que é o destaque aqui desses testes, né, de resolução. Outros exemplos de incoerência, nós temos a incoerência temporal, e eu trouxe como exemplo a vela, né, que apresenta aí uma iluminação que se propaga por diversas direções. Também temos a incoerência espacial, representada por um padrão, que é o padrão de Speckles, que eu já comentei anteriormente, que ele é formado a partir de uma fonte de autocoerência. Então, uma fonte de autocoerência pode gerar, sim, aí, um padrão incoerente. E para compreender, né, esse padrão incoerente espacial, que é o nosso padrão Speckle, como eu falei também, é necessário utilizarmos alguns elementos. Uma fonte laser, ou seja, uma fonte de alta coerência, que incide sobre o meio material, que apresenta uma rugosidade na mesma ordem de grandeza do comprimento de onda dessa fonte laser. E essa fonte, ao incidir, né, esses fótons coerentes sobre esse material rugoso, esses fótons vão ser espalhados, e desse espalhamento aleatório que vai ocorrer devido à rugosidade do material, existe aí algumas regiões em que esses fótons vão interagir, certo? E dessa interação nós temos aí uma série de interferências construtivas, destrutivas, que ocorrem simultaneamente, gerando assim o nosso padrão de Speckle, certo? Então, observe que para um ponto do Speckle extremamente brilhante, como esse circulado em vermelho, nós temos o resultado de uma interferência totalmente construtiva, que ocorre quando fótons espalhados e estão aí interagindo nessa região estão completamente em fase. Para essa região totalmente escura do padrão de Speckle, isso é resultado de uma interferência completamente destrutiva, onde os fótons que interagiram nessa região estão totalmente defasados, certo? Estão fora de fase. E para essa região que apresenta um brilho, mas não tanto, né? Não é tão intenso assim, esse brilho comparado com esse primeiro exemplo que eu dei, nessa região ocorre uma interferência parcialmente construtiva, que no caso se deve ao comportamento da interação de fótons espalhados que estão parcialmente em fase. Outras características qualitativas que são importantes a gente considerar no padrão de Speckle é que esses padrões, eles são, quando observados por alguém, né, por um observador, é possível enxergar de perto, são vários pontos, né, vários pontinhos brilhantes. E à medida que esse observador se afasta, é possível observar aí a formação de aglomerados, até mesmo virarem manchas. Também é importante destacar que todos os pontos brilhantes, né, todos esses pontos iluminados do padrão de Speckle, eles são emissores de ondas com fases aleatórias, porque os fótons provenientes do laser foram espalhados por essa superfície rugosa, consequentemente, dessa interação também ocorre aí uma defasagem na organização dessas fases, né? Então, elas são distribuídas no padrão de forma aleatória. A consequência disso é a formação de um padrão de incoerência, né, espacial. Então, nós temos aí um feixe incoerente, porém, que apresenta uma monocromaticidade, que é algo que ele conserva ali do feixe laser. Outro ponto bastante relevante é entendermos que, independente da intensidade do laser, nós podemos fazer, né, podemos realizar a formação de speckles. Então, isso torna o laser, o padrão de Speckle, como um fenômeno linear, né? Que independe da intensidade do laser, para essa interação ocorrer. E se tratando
de um padrão complexo, o padrão de especo ele pode ter essa distribuição de intensidade aleatória, né, descrita através de propriedades estatísticas. Para isso, a gente faz duas suposições relevantes. A primeira é de que tanto a amplitude quanto a fase desses fótons espalhados, eles são estatisticamente independentes entre si e também são independentes de qualquer outro fóton espalhado aqui na região do padrão de especo. E a outra suposição relevante é de que a fase desses fótons espalhados, elas são prováveis de estar dentro de um intervalo de menos π a π. Com essas suposições, né, em mente, a gente pode utilizar algumas ferramentas estatísticas e assim conhecermos essa distribuição de intensidade aleatória melhor, né? A primeira delas é o uso da densidade de probabilidade de intensidade, também chamada PDF, que mostra uma expressão exponencial, né, para essa distribuição, onde aqui pela função a gente pode já dizer o quê? Que, de modo geral, as intensidades do padrão de especo, quando elas existe uma alta probabilidade de encontrarmos intensidades menores do que a intensidade média do padrão de especo, e uma alta probabilidade de encontrarmos intensidades altas, uma baixa probabilidade de encontrarmos intensidades altas do padrão, no padrão de especos comparado com a média, certo? Outra ferramenta que nós podemos utilizar é a correlação espacial de intensidade, que, como mostra nessa equação, né, consiste numa comparação entre pontos dentro de um especo, considerando aqui esses pontos como pixels, né, a gente compara pixels dentro de um especo e verifica a correlação de intensidade que existe entre esses pixels comparados. Então, para a gente ter, por exemplo, a autocorrelação máxima, isso é resultado de uma comparação de um pixel com ele mesmo dentro de um especo, né? Como por exemplo. E à medida que nós comparamos pixels distantes um do outro a uma distância ΔR, nós observamos uma diminuição dessa autocorrelação até chegarmos numa região em que os pixels eles estão distantes o suficiente para não apresentarem mais uma correlação de intensidade. Isso porque ou os pixels comparados estão em speckles diferentes, ou um está no speckle e o outro está na região escura, mostrando aí que a correlação ela é inexistente já quando comparamos pixels distintos com relação a um speckle. Consequentemente, a gente pode associar a largura dessa função de autocorrelação com o tamanho médio de speckles que compõem um padrão de speckles, tá certo? Fazendo uso dessas ferramentas, né, alguns pesquisadores, como Broberg e colaboradores de 2010, eles lançaram um estudo em que eles propagaram speckles dentro de dois meios não lineares, diferentes, certo? Como mostra aqui essa figura, e fizeram, de vários resultados, eles fizeram aí a relação, apresentaram que existe uma relação entre o G2, que é uma dessas ferramentas que eu citei no slide anterior, assim como o PDF, existe uma relação dessas ferramentas com a não linearidade desses materiais. Então, um dos resultados mais interessantes que eles obtiveram, né, que eles apresentaram, é de que existe um G2 máximo muito elevado, quando os speckles se propagam em um meio que apresenta um índice de refração positivo, e um G2 muito baixo quando esses speckles se propagam em um material que apresenta um índice de refração negativo. Esses fenômenos não lineares que eu citei anteriormente, eles são fenômenos que ocorrem devido à alta incidência, devido à incidência de uma alta intensidade de um feixe laser sobre o material, certo? E esses fenômenos podem ser diversos, podem ser fenômenos novos que surgem devido a essa alta intensidade de um feixe sobre o material, assim como modificação de comportamentos que já eram presentes em materiais, mas que mudam a sua resposta devido à alta intensidade. E eles podem ser descritos através da polarização, que a gente descreve através de uma série de potências. Por quê? Porque uma vez que nós aumentamos a intensidade, novos elementos surgem para descrever os fenômenos novos que surgem aí devido à alta intensidade e respostas não lineares vão surgindo, tá certo? Então, esse P, ele é
de polarização induzida, ou seja, um feixe que incide sobre o meio material e estimula uma polarização nesse material, visto que esse material é um material dielétrico. Então, essa polarização induzida por esse feixe de luz acaba, por conta desse comportamento, gerando fenômenos, né? Então, por exemplo, no âmbito linear, ou seja, para intensidades não tão altas, nós temos a susceptibilidade linear, que descreve esse comportamento do meio material, e associada a ela, por exemplo, nós temos o índice de refração, associado à parte real, o coeficiente de absorção, associado à imaginária, a parte imaginária da susceptibilidade linear, certo? E também, com o aumento da intensidade, né, do feixe, novos fenômenos vão ocorrendo, como eu já falei, e novos termos são necessários para descrever esse comportamento. Então, nós temos circulado em azul aqui a susceptibilidade não linear de segunda ordem, e associado ao seu campo, né, também de segunda ordem. Nós temos circulado em verde a susceptibilidade de terceira ordem e o campo associado também. E como isso descreve aí o comportamento do material quando estimulado por um feixe laser, então é necessário compreender a simetria aí desse material. Então, para materiais centrosimétricos, as susceptibilidades de ordem par, elas são iguais a zero, devido ao comportamento do material mesmo, de apresentar simetria de inversão. Isso significa que a susceptibilidade de menor ordem, que a gente pode utilizar para descrever fenômenos, é a susceptibilidade de terceira ordem. Essa susceptibilidade descreve diversos fenômenos, como a formação de terceiro harmônico, como o comportamento de autofocalização e autodesfocalização, assim como também o comportamento não linear da absorção, né, se tratando aqui da absorção não linear de dois fótons. E tratando especificamente desses casos particulares, desses fenômenos que nos interessam bastante, nós temos o seguinte: esse fenômeno de autofocalização e autodesfocalização, ele tem relação com o comportamento refrativo da amostra, certo? Então, veja, quando utiliza-se um feixe gaussiano, que apresenta esse perfil de distribuição de intensidade, né? E esse feixe, ele incide sobre um meio material, ele vai gerar uma lente induzida. E assim os fenômenos de autofocalização ou autodesfocalização podem surgir, certo? Quando esse meio material apresenta um índice de refração positivo, a lente induzida vai ser uma lente convergente, tá bom? E quando esse índice de refração é negativo, aí a lente que vai ser induzida é uma lente divergente. Para o comportamento absortivo descrito ali na susceptibilidade de terceira ordem, nós temos aqui o fenômeno de absorção de dois fótons, ou seja, a incidência de um feixe sobre um material é de uma intensidade tão grande que esse material, ao invés de absorver um fóton, ele vai absorver dois fótons simultaneamente. E assim, dessa maneira, nós temos aí uma absorção não linear de dois fótons que ocorre. Considerando, né, esses fenômenos em particular que eu descrevi no slide anterior, Alves e colaboradores em 2019 também fizeram um estudo de propagação de espéculo em meios lineares, fizeram um estudo similar ao que Bromberg fez em 2010, considerando essa relação do G2 e do PDF com essas respostas não lineares do material, obtiveram resultados semelhantes, né, similares, com as particularidades dos seus experimentos, mas eles também se debruçaram com o comportamento absortivo, a estudar o comportamento absortivo desses materiais, né, que esses materiais apresentam. Aí uma influência, e eles observaram uma influência do comportamento de absorção quando descreve, aí, quando utiliza o PDF para descrever esse comportamento, né, da propagação de espéculos. E a nossa configuração experimental, o nosso trabalho, o trabalho que eu desenvolvi no meu mestrado, ele consiste nesse estudo de propagação de espéculos, certo? Em um meio não linear. O nosso meio não linear, ele apresenta um índice de refração negativo, e ele considera, nós estudamos a influência das respostas absortíveis da nossa amostra sobre esses espéculos, certo? Sobre o comportamento dos espéculos, e aí através das ferramentas PDF e G2
como eu já comentei anteriormente, né, que são ferramentas estatísticas que a gente utiliza para compreender o padrão de especo e o comportamento dele. Também utilizamos a distribuições de intensidade diferentes para os feixes, para verificar se isso também trazia alguma influência para os nossos resultados. Então, nós utilizamos um laser CW com comprimento de onda de 532 nanômetros e potência máxima de saída de 580 miliwatts. E os feixes utilizados, primeiramente nós utilizamos um feixe gaussiano, também utilizamos um feixe super gaussiano e um feixe top hat, certo? Bom, o feixe gaussiano, ele já sai nessa distribuição de intensidade da cavidade óptica, certo? Então, aproveitamos isso. Esse feixe gaussiano, ele passou aqui por um sistema de lambda sobre 2 e polarizador, no qual o lambda sobre 2 nos deu o controle de potência desse laser e o polarizador, o controle da polarização desse feixe. Após esse feixe sair desse polarizador, com o espelho E2 na posição B, esse feixe polarizado, ele incide sobre o espelho E4 e foi redirecionado para o nosso sistema aqui final. Se o espelho E2 estava na posição A, né, quando a gente coloca esse espelho E2 na posição A, aí esse feixe gaussiano, ele é redirecionado para um telescópio que ampliou bastante esse feixe gaussiano para que a gente pudesse fazer um corte com essa íris aqui de baixo, uma filtragem, né, dessa distribuição de intensidade, procurando uma distribuição de intensidade mais homogênea para a gente fazer nossos testes. Mas com uma íris apenas, a gente conseguiu um feixe de distribuição super gaussiana. Então, a gente ainda não tinha uma distribuição tão uniforme quanto a gente queria, mas utilizamos esse feixe também nas nossas medidas. Inserindo uma outra íris, né, para fazer mais um filtro ainda, e a gente finalmente conseguiu essa distribuição de intensidade bastante homogênea, né, muito homogênea, como vocês podem ver, que é o nosso feixe top hat. E aí nós utilizamos ele também para as nossas medidas, né, para gerar speckles e os speckles gerados se propagarem na nossa amostra não linear. O nosso sistema consiste em um telescópio para aumentar um pouco o tamanho desses feixes, a fim de que uma maior área do difusor fosse iluminada. Esses speckles formados, né, transmitidos aqui, passam por uma lente L5, até essa região de foco, onde nós colocamos a nossa cubeta, uma cubeta grossa de 2 centímetros, certo? Para que a gente pudesse realmente verificar bem a propagação desses speckles, desse meio não linear. Nessa cubeta a gente colocou, né, nossas amostras. Na sequência, nós temos um sistema de magnificação, no qual a gente utilizou um objetivo de microscópio e uma lente convergente. Com esse sistema, a gente pôde modificar, ajustando a posição dele, a gente formou imagens tanto na saída da cubeta quanto na entrada também, né, a depender do que a gente precisou fazer a análise. Veja que para a gente ter o registro e poder caracterizar esses 3 feixes, que daqui para frente a gente vai chamar de feixes de fundo, nós não utilizamos o difusor nesse momento, certo? Ajustamos o nosso sistema de magnificação para coletar imagens aqui, para formação de imagens na entrada da cubeta e assim ser coletado pela CCD, e a gente fazer nossas análises posteriores. Com isso, a gente pôde verificar, né, que nós temos aqui a formação de um feixe gaussiano e registrá-los e caracterizá-los. Observe que nós temos aqui a distribuição desse feixe, né, a distribuição de intensidade desse feixe, onde, observando na escala de cores, né, nós temos aqui a parte muito mais intensa, está aqui na região vermelha, seguido da amarela e assim por diante, até a intensidade ficar totalmente baixa. Comparando com esse feixe gaussiano, nós temos aqui esses círculos vazios que mostram a distribuição de intensidade do nosso feixe super gaussiano, onde a gente também tem uma intensidade maior central, aqui como a gente pode ver na escala de cores e aqui também na curva de intensidade, mas não tão intenso quanto o feixe gaussiano, né, que a gente compara aqui com essa curva sólida. E, por fim, nós temos a distribuição de intensidade do nosso feixe top hat, que tem esse nome, né, top hat, porque a distribuição de intensidade dele mostra aí um formato assim de topo de cartola, né, um formato de uma cartola. E a gente consegue observar que ele realmente apresenta uma uniformidade excelente para um feixe top hat,
onde a gente tem uma distribuição muito mais homogênea, que era o que a gente estava procurando inicialmente, certo? Agora, adicionando o difusor, veja aqui no esquema experimental, né, adicionando o difusor e coletando imagens ainda na mesma posição, na entrada da cubeta, nós temos, finalmente, a formação dos nossos especos com os feixes de fundo. Para cada feixe de fundo, nós temos esses padrões de especos formados. Na letra A, nós temos especos formados com fundo gaussiano, na letra B, especos formados com fundo super gaussiano, na letra C, especos formados com o feixe top hat. Aqui, fazendo um comparativo da letra A com a letra C, vocês já conseguem observar onde que os padrões de especos, eles preservam a distribuição de intensidade do feixe de fundo. Então, temos especos com maior intensidade nessa região central. Nós temos uma distribuição de intensidade menor, que é à medida em que a gente vai observando especos mais distantes do centro, assim como é o comportamento da distribuição de intensidade do feixe gaussiano. E para o feixe super gaussiano ocorre a mesma coisa, e para o feixe top hat também ocorre a mesma coisa, no quesito acompanhar a distribuição de intensidade do feixe de fundo. Então, nós temos aqui uma distribuição de especos muito mais uniforme, certo? Diferente dos especos distribuídos na letra A, como observado, e justamente por conta da alta distribuição bastante homogênea de intensidade do feixe top hat. Bem? Caracterizando esses especos, nós temos os seguintes resultados. Nós temos a densidade de probabilidade, né, que mostra que um comportamento de distribuição de densidade e intensidade para cada especos formados com seus respectivos fundos, onde os especos com fundo gaussiano apresentaram uma distribuição que vai até o valor de 250, o super gaussiano apresenta um valor que vai até 225 aproximadamente, o top hat até 200, certo? É importante destacar que essa coleta de imagem, para a formação desses especos, todos eles estão sob a mesma potência do laser, certo? Também utilizamos a autocorrelação espacial para caracterizar esses feixes, esses padrões de especo. Então, observe que o feixe gaussiano e super gaussiano, eles apresentam o G2 máximo com valores bastante próximos. E o top hat é o que mostra aí uma autocorrelação com um valor máximo um pouco mais para baixo, né? Um pouco mais distante desses dois outros feixes. Obviamente, a gente percebe que as curvas são diferentes, né? São distintas, mas existe uma média aqui do tamanho de especos que a gente conseguiu manter, né? Especos com tamanhos próximos, para que a gente pudesse fazer nossas comparações aí, nossas medidas de maneira justa, né? Entre esses especos. Então, nós temos aqui um tamanho de especo aproximado de uma média assim, de 34 pixels, o tamanho dos especos para os 3 tipos de padrão. Depois que a gente caracterizou os feixes, agora vamos caracterizar a nossa amostra, né? A nossa amostra consiste num corante LDS 722, diluído em etanol, e fizemos análise em fluorímetro para observar o comportamento de absorvância desse material e também de fluorescência. Veja que o pico de absorvância desse material está no comprimento de onda de 501 nanômetros. E o comprimento de onda do nosso feixe é de 532 nanômetros, mostrando que ele incide sobre o material ainda numa região que apresenta bastante absorção. Isso significa que os nossos resultados não lineares, eles são provenientes de processos térmicos e também, por esse motivo, né, de apresentar, o nosso feixe está ali apresentando uma resposta de bastante absorvância do material, nós também escolhemos esse corante por esse motivo, certo? Já o caso da fluorescência, nós não utilizamos esse fator nas nossas análises, então utilizamos um filtro para barrar qualquer fenômeno de fluorescência que pudesse ocorrer aí, para não aparecer nas nossas medidas, uma vez que a gente não tinha interesse de estudar essa parte, certo? E também fizemos uma análise da Z-scan, uma análise não linear desse nosso corante. Nesse caso, nós utilizamos a técnica Z-scan de fenda aberta para fazer as medidas do comportamento absortivo não linear da amostra,
utilizamos o feixe gaussiano para fazer esse estímulo, né, na amostra, e também utilizamos 3 concentrações diferentes da amostra, tá certo? As duas mais baixas estão discutidas na dissertação e eu trouxe para mostrar para vocês a amostra que apresenta a concentração mais alta. Então, podemos ver nas curvas de transmitância que nessa letra A, né, a primeira curva de transmitância, que é feita com a intensidade do feixe em 0,5 kW/cm², a gente vê que a gente tem apenas uma curva reta aqui, né, normalizada aqui em 1. Isso porque os fenômenos que ocorrem para essa intensidade são fenômenos de absorção linear, ou seja, ela independe da intensidade do feixe. Então, o fenômeno que nós temos aí de absorção linear é o fenômeno de absorção de um fóton, que consiste em absorver um fóton e estimular um elétron a sair do estado fundamental e ir para o estado excitado, certo? Já na letra B, com o valor de intensidade maior, nesse valor de 50,5 kW/cm², aí nós começamos a observar o comportamento modificado da transmitância, onde a gente vê aqui, nessas duas regiões destacadas em azul, um leve aumento da transmitância, mostrando que existe o fenômeno de absorção saturada de um fóton já ocorrendo para essa intensidade. Esse fenômeno ele consiste no seguinte: já foi absorvido tanto fóton e é levado tantos elétrons para o estado excitado que já está ali no seu valor máximo de capacidade de comportar elétrons, certo? No estado excitado. A consequência disso é que os fótons passam a não ser tão absorvidos, passando direto, ou seja, aumentando a transmitância quando a gente vai coletar a imagem dessa técnica, certo? De absorção. É importante lembrar, agora, né, nós vamos fazer as nossas medidas de G2 e verificar esse comportamento de absorção que a gente viu aí nas técnicas de scan, verificando a influência desse comportamento nas nossas medidas de G2. É importante lembrar, né, que Bromberg, para materiais que apresentam não linearidade refrativa negativa, ele encontrou um G2 máximo que diminui, né? Que diminui e apresenta um G2 máximo baixo. Então, isso é só para lembrar o que ele encontrou e o que é esperado que a gente encontre também. Primeiro, nós temos aqui uma análise de G2, resultado da propagação de feixes speckles, né? Gerados por um fundo gaussiano, que se propagam em uma amostra não linear. Para a coleta desses speckles, né, que se propagam nesse meio não linear, nós ajustamos o nosso sistema de magnificação para a coleta de imagem na saída da cubeta, certo? E o resultado que nós obtivemos para o G2 foi de um aumento do G2 quando a gente aumenta a intensidade do feixe. Não encontramos o mesmo que Bromberg encontrou, né? Também encontramos, aqui a gente pode ver, né, um aumento também do PDF com o aumento da intensidade do feixe, e esse comportamento se repete quando nós estudamos speckles com fundo super gaussiano se propagando em um meio não linear. Então, considerando as respostas, o que foi estudado por Alves no seu artigo de 2019, nós consideramos aí o comportamento da influência de absorção nesses materiais, fazendo com que o nosso G2 mostre um comportamento diferente do que é esperado quando o material não linear apresenta um índice de refração negativo. Veja que com o fundo top hat, formando esses speckles se propagando no nosso meio não linear, aí nós temos o que Bromberg encontrou. Nós temos um resultado de G2 que diminui com o aumento da intensidade desse feixe. Assim como também podemos observar no primeiro caso, uma diminuição no PDF quando a intensidade do feixe é aumentada, certo? Então, para a gente entender essa diferença de comportamento, né, que a gente observou dos speckles se propagando, os speckles sendo feitos com fundos diferentes, eu trouxe aqui para vocês um esquema de distribuição de intensidade, onde a gente pode observar que essa curva preta representa a distribuição de intensidade gaussiana, essa em azul é a distribuição de intensidade super gaussiana e essa em vermelho é a distribuição de intensidade top hat.
Esse ponto, essa linha tracejada, ela representa um valor aí estipulado de intensidade de saturação de um fóton, ou seja, para baixo dessa linha pontilhada, apenas absorções lineares ocorrem. Para cima dessa linha pontilhada, absorções saturadas de um fóton passam a ocorrer. Bom, como eu falei em slides anteriores, os especos, eles se propagam de maneira que eles mantêm a distribuição de intensidade do fundo que os gerou. Então, para o feixe gaussiano, por exemplo, a gente observa uma maior intensidade aqui na região central, e essa intensidade vai sendo diminuída à medida que a gente se afasta, né, observa especos mais distantes da região central. Nessa região central, nós temos a influência do comportamento de absorção saturada de um fóton. Já nessa região menos intensa dos especos, a gente pode comparar com essa distribuição de intensidade aqui do gráfico, que ela já sofre um outro tipo de absorção, que é a absorção linear. Então, podemos dizer que os especos que são formados por fundo gaussiano e supergaussiano, eles apresentam a possibilidade de estarem sofrendo dois tipos de absorção simultaneamente. E, assim, o resultado é de que a absorção apresenta uma influência grande nas respostas do G2, e assim o G2 aumenta, né, apresenta um aumento nos seus resultados. E por que isso não ocorre no feixe top hat? Né? Porque a distribuição do feixe top hat, ela é de uma forma tão homogênea que ou os especos estão sofrendo absorção linear ou elas estão sofrendo absorção saturada de um fóton. Isso aí por conta da distribuição de intensidade mesmo do nosso feixe, que não permite que ele sofra dois tipos, né? Que existe a possibilidade dele sofrer dois tipos de absorção simultânea. E aí, dessa forma, a gente acaba tendo respostas do G2 já esperado. É importante destacar, gente, que esse pontilhado aqui ele é arbitrário, certo? Ele foi colocado aqui apenas para representar. Esse feixe top hat ele pode apresentar valores aqui de intensidade altas que cheguem aí para mais desse valor de intensidade de saturação. E o que importa para entender aqui, nesse caso, é que o feixe top hat, diferente dos outros dois feixes, sofre apenas um tipo de absorção. Também aumentamos mais ainda a nossa intensidade do feixe, né, já que o laser permitiu, e aí a gente foi observando esse comportamento aqui peculiar. Existe um aumento do G2 até uma determinada faixa de intensidade, aqui até 60 mais ou menos. Depois, aumentando mais ainda a intensidade, esse G2 começa a diminuir. E, por último, aumentando até o máximo que o laser nos permitiu, aumenta novamente o comportamento do G2. Vocês podem observar essa movimentação aqui melhor nessa gráfico, né, que mostra a relação do G2 máximo com a intensidade, onde temos primeiro o aumento, depois cai, depois aumenta de novo. E aí ficou a pergunta, né, por quê? E fomos observar as respostas absortivas da técnica de Z-scan também para essa faixa de intensidades maiores, né? Porque até então nós tínhamos discutido os comportamentos ali da influência de absorção com valores até 30, até 50, e aí aumentando mais a intensidade, chegamos a esse resultado de G2, e agora fazendo a técnica Z-scan com essas intensidades altas, também observamos o quê? A formação de um vale, já nesse valor de 50,5, e o aumento da profundidade desse vale à medida que a gente aumenta a intensidade. Esse comportamento de vale na transmitância, né, da técnica Z-scan, ela é associada, já é prevista na literatura, e associado ao comportamento de absorção de dois fótons, e aumentando mais ainda a intensidade do nosso feixe, a gente observou que o feixe, as curvas de transmitância, elas não apresentam um aumento significativo do vale, mas existe um alargamento dessa curva. E associamos esse comportamento a um comportamento de absorção saturada de dois fótons. Agora, nós podemos fazer uma associação entre o comportamento de absorção que observamos lá na técnica da scan, a influência deles na resposta coletada aqui pelo G2 e essas limitações aqui de intensidade, né? Essas margens aí de intensidades que mostram, que induzem a esse comportamento. Veja, nesse primeiro caso de G2, onde ele aumenta, a gente até já discutiu, né?
o que ocorre é que, predominantemente, para essas intensidades de até 60 kW por centímetro quadrado, é o comportamento de absorção saturada de um fóton que prevalece, ou seja, essa região central aqui de um espectro que eu trouxe para ilustrar a nossa discussão, essa região central, ela apresentou uma intensidade tão grande que chegou aqui já a sofrer a absorção saturada de um fóton. E aí, ela começa a ser mais transmitida. Já essa região menos intensa, ela não atinge esse valor de absorção saturada, né, de intensidade para começar a absorção saturada, sofrendo absorção linear, ou seja, sendo mais absorvido comparado com a intensidade de saturação, com essa região aqui que sofre absorção saturada. Isso faz com que aumente o contraste dessa imagem de speckles, né, desse padrão de speckles como um todo. E o resultado é um aumento nos valores de G2 à medida que a gente aumenta essa intensidade, e isso vai se tornando mais acentuado. Para esse comportamento de G2 diminuindo, ele ocorre aqui nas intensidades de 60 até 260 kW por centímetro quadrado, e a absorção que prevalece é a influência da absorção de 2 fótons, onde essa região aqui mais intensa, ela aumentou tanto, né? Nós aumentamos tanto a intensidade que começou a estimular no material uma absorção linear, que aí, no caso, a absorção de 2 fótons, certo? E aí, por conta disso, ela passa a ser mais absorvida. E, em conjunto com essa região, que já está sofrendo aí outros processos de absorção, acaba que a gente tem uma diminuição na intensidade desse espectro como um todo, né, aproximando essas regiões. A gente vê aí um espectro mais uniforme, e a consequência é que diminui o contraste. E aí o G2 acaba diminuindo aí as suas curvas à medida que a gente aumenta essa intensidade. E, por fim, nós temos aí o processo, de novo, de aumento do G2, que aí, no caso, para intensidades assim, bastante altas, né, de 260 a 320 kW por centímetro quadrado aproximadamente, nós vemos que prevalece a absorção saturada de 2 fótons, né, uma vez que a intensidade foi tão aumentada que já chegou nessa nova intensidade de saturação, porém, dessa vez de 2 fótons, e aí acaba aquele mesmo processo semelhante que eu descrevi para a absorção saturada de um fóton, né? Aumenta o contraste e o resultado é um aumento do G2. Veja que esse estudo ele foi desenvolvido para espéculos formados com fundo gaussiano e fundo supergaussiano. Esse aqui que eu apresentei aqui na nossa discussão é o do fundo gaussiano, o de supergaussiano está discutido na dissertação também. É um estudo similar, né, uma resposta similar que a gente obteve, e essas respostas aqui que a gente pode fazer a associação do comportamento do G2 com variados tipos de absorção, e esse comportamento de absorções simultâneas ocorrendo aí no padrão de espectro, eles são resultados inéditos, não tem na literatura, né, é tudo novo. E, aproveitando que a gente aumentou bastante essa intensidade, nós também observamos outro fenômeno. Um fenômeno em que a gente utilizou, né, que a gente pôde utilizar a correlação cruzada em padrões de espectros, que foi o seguinte, olhando a propagação do feixe na cubeta para altas intensidades, a gente observou que o feixe ele começava a aumentar para baixo, ele se deslocava para baixo. Ele tinha a linha, né, de propagação dele, e aí o feixe começava a abrir para baixo à medida que a gente aumentava muito as intensidades. Então, a gente conseguiu observar isso devido ao fenômeno de fluorescência, né, do meio material não linear que foi estimulado, e também para altas intensidades. Quando a gente observou isso, ficamos pensando, né, como a gente consegue mapear isso, como que a gente consegue medir, se dá para medir. Então, por isso, a gente utilizou a correlação cruzada, que aqui nessa expressão vocês podem observar que ela se utiliza de intensidades diferentes, né, ou seja, comparativos de imagens com intensidades diferentes. Faz o mesmo processo da autocorrelação, porém utilizando imagens com intensidades diferentes. Para isso, primeiro, a gente fez a propagação de espectros com intensidade mais baixa, a fim de não estimular fenômenos não lineares na amostra, e a gente utilizou esse padrão de espectros como referência. Na sequência, nós começamos a aumentar essa intensidade do feixe e capturarmos as imagens para cada intensidade que a gente aumentava, certo? Por fim, a gente faz a correlação cruzada, né, comparando essas imagens de intensidade maior com a imagem de referência,
E as curvas que nós obtivemos experimentalmente foi essas, né? Essas curvas aqui, que vocês podem observar, diferente do comportamento do G2 de autocorrelação, os máximos globais, eles não estão aqui nas proximidades de zero, eles estão deslocados para cada curva, eles vão estar numa posição diferente. Como não é tão fácil de ver isso aqui, olha, nas curvas, a gente fez uma análise, né, onde a gente coletou esses dados. Então, nós temos aqui, para cada posição, o G2 diferente, para cada, comparando com a intensidade respectiva. E aí, observamos que realmente ocorre um deslocamento desses máximos à medida que a gente vai aumentando a intensidade. Então, eles estão posicionados em pixels diferentes quando a gente vai aumentando a intensidade. Uma explicação possível para isso é o comportamento de autodeflexão dos padrões de especos, onde esse comportamento que eu descrevi anteriormente, né, que o feixe se propaga, mas aí com altas intensidades ele começa a se deslocar, ele ocorre devido ao aquecimento que o feixe causa na amostra, devido àquele comportamento de autoabsorção da amostra para essa região de comprimento de onda do nosso laser. E aí, veja que na temperatura T1, ela é uma temperatura mais alta, certo? Por conta desse aquecimento aí gerado da absorção do laser por esse material. Portanto, vai sendo gerado um gradiente de temperatura, até chegar em temperaturas mais frias aqui embaixo. E esse feixe, associado, né, a essa temperatura, nós temos um índice de refração que vai variando também. Consequentemente, para índices de refrações maiores, né, o feixe ele se desvia para índices de refrações maiores, e por isso esse feixe aí apresenta esse deslocamento para baixo, tá certo? Para corroborar com a nossa hipótese de comportamento de autodeflexão, a gente gerou em Python um código, onde o código faz os seguintes processos. Primeiro, ele gera uma curva, um padrão de speckle posicionado, que a gente chama original, né, posicionado numa posição zero, aí de 0 pixels. Na sequência, a gente insere os valores de deslocamento que a gente quer que ele se desloque em pixels também, e aí ele gera esse outro padrão de speckle deslocado. Na sequência, ele faz uma correlação cruzada desses speckles deslocados com o speckle original, e aí nos dá essas curvas. Essas curvas, elas são provenientes dessa autocorrelação, né, de speckles deslocados comparando com o original, e a gente já vê aí que os speckles, o G2 máximo dessa correlação cruzada apresenta aí, está em posições diferentes. Fizemos também uma análise semelhante, né, à anterior, para verificar esse deslocamento, também observamos aí, né, que a cada posição que nós escolhemos para o speckle estar, o G2 apresentou um deslocamento, realmente, certo? E assim a gente tem aí a gente percebeu que o G2 cruzado é uma maneira de verificar o comportamento de autodeflexão das nossas amostras, né, do deslocamento desses padrões de speckle nas nossas amostras. E, por fim, as conclusões, né? Nós temos aqui várias conclusões. A primeira é de que, através dos experimentos, nós podemos observar que os fenômenos de refração e absorção não linear, eles exercem uma influência forte para a propagação dos espectros. Também observamos que a forma com que geramos esses padrões de espectros também tem influência nas propriedades estatísticas, né? Como a gente viu aí, respostas diferentes para speckles formados com padrões diferentes de intensidade. Também concluímos que os efeitos de absorção não linear, que no caso a gente chama aí a absorção de 2 fótons, né? Elas conduziram para um decaimento do valor dos máximos das funções de autocorrelação, enquanto que as absorções saturadas, tanto de um fóton quanto de 2 fótons, conduziram para um aumento nos valores dos máximos dos Z2, né? E, por fim, nós temos que essa análise de correlação, que foi o último slide que eu comentei, ela observa aí, né, ela serve para estudarmos o comportamento de autodeflexão que possa vir a existir dos padrões de speckles. E, como perspectiva, a gente propõe um estudo similar ao que nós desenvolvemos, porém para meios que apresentem resposta ótica não linear rápida, ultra rápida,
fazendo uso de efeitos eletrônicos, né? E também propomos que essa análise da correlação cruzada seja desenvolvida talvez para o desenvolvimento de uma nova técnica que determina índice de refração não linear para diversos materiais. Quero agradecer a todas as instituições federais de ensino público que me apoiaram para o desenvolvimento do meu mestrado, e obrigada a todos. Vamos às perguntas.